Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Como é bom estarmos, como o pastor André disse, juntos nesse primeiro culto do ano para adorar o nosso Deus, prestar culto a Ele e ouvir a sua voz através da sua palavra. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Nessa manhã nós estaremos meditando nos versículos de 1 a 11. Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 11. Quantos filmes ou séries você assistiu em meio à pandemia? Você consegue lembrar desse número? É bem verdade que esse ano de 2020, a pandemia que ainda estamos vivendo, ela atingiu o mundo de uma maneira excepcional. Alguns setores foram muito abalados, porém outros tiveram, digamos assim, um upgrade assim, muito grande. E as plataformas de filmes, de vídeos, essas coisas, foi uma dessas áreas. E, inclusive, eu pude assistir alguns filmes, né? Aproveitando que aqui a internet é boa, lá na aldeia a coisa não é muito fácil em relação à internet. Eu tive também essa oportunidade. E eu gosto principalmente daqueles filmes baseados em histórias reais. Aqueles filmes que precisam de uma atenção maior, que você tem que ficar ali concentrado. E muitas vezes o desfecho não é aquela coisa tão pragmática como na maioria deles. Mas, meus irmãos, no geral, a indústria cinematográfica, ela nos apresenta nunca ou mínimas vezes nos apresenta algo inédito. Na maioria das vezes, ela nos faz refletir sobre a realidade da nossa vida. Até mesmo os filmes de super-heróis, da Marvel, da DC, eles trazem uma mensagem espiritual para nós. O mundo precisa de um Salvador. E outros filmes, eles tentam aproximar ou retratar a corrida frenética da vida em busca de realização, de felicidade e de tantas outras coisas. Um desses filmes, e que particularmente eu gosto muito, se chama A Procura da Felicidade. Um filme com um ator excepcional. E neste filme, que também é baseado em uma história real, o ator ele vive uma crise financeira. Ele enfrenta problemas conjugais. Ele tem uma certa dificuldade na questão da criação do seu filho. E está ali correndo em busca do emprego, em busca de algo que possa lhe trazer felicidade. E talvez esse retrato ou essa história seja um reflexo da sua situação, da minha situação, da situação de muitas pessoas hoje em dia. Talvez você tenha alguma semelhança com a vida de Christopher, o nome desse personagem. E é bem possível que você também esteja buscando a felicidade. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: onde encontrar a felicidade? Onde devemos buscar a verdadeira felicidade para a nossa vida? E no texto que nós iremos ler nessa manhã, Paulo ele tem algumas verdades importantes que nos ajudarão a responder essas perguntas. Vamos ler a palavra do Senhor?
Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 11, diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez em oração, te pedindo o Teu auxílio nesta manhã, para que juntos, aqui neste lugar, possamos ouvir a Tua doce voz através da Tua palavra. Nós precisamos, nós necessitamos de Ti e do Teu auxílio, Senhor. Cativa a nossa mente, cativa o nosso coração neste lugar, para que possamos, Senhor, estar completos aqui, ouvindo a Tua voz, e que saiamos desse lugar edificados e transformados pelo poder do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na metade da carta de Paulo aos Filipenses. E o apóstolo ele continua firme no tema dessa carta, que é a alegria. E a igreja de Filipos, porém, ela estava na iminência, ou estava sofrendo o risco por causa da insurgência de falsos mestres no meio da igreja. É bem verdade que desde o início do cristianismo, desde os primórdios do cristianismo, os falsos mestres estavam presentes com suas heresias, com suas seitas, com suas falsas doutrinas. Dentre elas, a gente pode destacar algumas como os libertinos, que tinham essa visão depravada das relações sexuais e dessas práticas. Também temos o gnosticismo e o docetismo, que estavam presentes no início da igreja, anunciando uma doutrina que falava que Jesus ele não tinha um corpo físico, mas apenas um corpo espiritual. Paulo, diante dessa realidade, ele vai alertar os filipenses e exortá-los, ao mesmo tempo que ele esclarece e ratifica as verdades do Evangelho para aquela igreja. E diante do que nós lemos e
dessa preocupação de Paulo com os irmãos em Filipos, nós precisamos perceber que o Evangelho ele tem um valor imensurável na vida do cristão. O Evangelho ele tem um valor incalculável nas nossas vidas. E nesse texto nós vamos ver pelo menos 3 maneiras que Paulo irá nos apontar este valor imensurável do Evangelho. A primeira delas é a segurança que nós encontramos no Evangelho. No início do capítulo, Paulo ele vai nos apresentar algumas características importantes sobre a verdadeira alegria e como desfrutá-la. Na nossa tradução, a NVI, a primeira palavra é finalmente, talvez trazendo uma ideia de conclusão da carta de Paulo. Mas a melhor opção seria uma ideia de continuidade, ou Paulo dando continuidade àquilo que ele já havia falado. Usando a expressão além disso, nós estaríamos entendendo melhor aquilo que Paulo estava dizendo ao iniciar outra sessão. E ele começa essa sessão distinguindo o grupo de pessoas que tem a possibilidade de desfrutar desta alegria especial. Ele diz, finalmente, o quê? Meus irmãos. Ele se refere a um grupo distinto de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Pessoas que faziam parte da família de Deus, tinham Deus como Pai e Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Ele diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se. Em outras versões você pode encontrar regozijai-vos. E essa expressão, ela precisa ser analisada. Primeiro que ela está no tempo presente, trazendo uma ideia de que os filipenses, eles deveriam estar sempre se alegrando no Senhor. Algo contínuo, algo que também se estava na voz ativa, ou seja, eles teriam que ter um esforço ou empenhar-se em buscar se alegrar. Alegrem-se também está no modo imperativo, ou seja, era uma ordem que estava sendo dada para aqueles irmãos. E a gente poderia falar as mesmas palavras dessa seguinte forma: eu ordeno que vocês estejam sempre empenhando todos os esforços para se alegrar no Senhor. Um ato da vontade, uma escolha em obediência ao Senhor. Alegrar-se no Senhor é a responsabilidade que todo cristão deve assumir. É viver algo diferente, e viver algo diferente disso caracteriza desobediência a uma ordem dada por Deus. Paulo diz, irmãos, alegrem-se no Senhor. Em uma sentença, Paulo ele vai definir ou vai revelar a fonte dessa alegria. Uma alegria que se encontrava na esfera do relacionamento com Cristo Jesus. Uma dádiva que só Deus poderia dar. É o que o salmista declara no Salmo capítulo 4, versículo 7. Encheste o meu coração de alegria. Não existe, meus irmãos, uma gota da alegria verdadeira que possa ser experimentada fora de Cristo Jesus. Toda alegria ela está no Senhor. E após Paulo ele enfatizar o tema central da sua carta aos irmãos filipenses, ele vai mudar o tom da conversa. Agora ele passa a observar os perigos que estavam ameaçando aqueles irmãos e poderiam roubar a alegria deles. Não se tratava de uma doutrina ou de um problema grande, semelhante ao que a igreja da Galácia havia enfrentado, mas havia necessidade de combater este problema. Era necessário que o apóstolo Paulo
exortasse aqueles irmãos para que eles tivessem atenção. Por isso ele vai dizer para eles: olha, eu escrevo de novo o quê? As mesmas coisas. E isso não é cansativo para mim. Não é cansativo para mim e para vocês, é ser uma segurança. E se tratando dessa afirmação, a gente precisa olhar não para o que Paulo falou anteriormente, para o contexto anterior, mas para o contexto posterior, ao que ele iria falar. Paulo estava preocupado com a ameaça dos falsos mestres. Paulo estava preocupado em alertar aqueles irmãos, e ele vai usar 3 características que vão ajudar aqueles irmãos a perceber ou a enxergar quem era aquele problema ou quem era aquele grupo. Leia comigo o versículo de número 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Um comentarista, olhando para esse texto, ele diz: as repetições cuidado, 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 são, por assim dizer, golpes de martelo que chamam a atenção para que a igreja de Filipos, ao dar ouvidos à advertência, possa ser protegida contra o dano espiritual e moral. E o apóstolo, ele clareia a visão dos filipenses com 3 características. Inicialmente ele fala: cuidado com os cães. Pode parecer que não, mas Paulo não estava elogiando aquele grupo de pessoas. Ele não estava tecendo elogios para aqueles falsos mestres, ele estava os chamando de cães. E cães aqui não tem nada a ver com o que a gente tem, os pets que vocês têm, que nós temos hoje na nossa sociedade. Se tratava de animais praticamente selvagens, que andavam em matilhas pelas noites, pelas ruas, pelos lugares, buscando lixo para encontrar e saciar suas necessidades, buscando suas presas a fim de devorá-las, e espalhando suas doenças, seu terror no meio das cidades. E é pensando nesses cães que Paulo chama aqueles falsos mestres. Paulo, então, ele vai usar essa figura para desenhar ou ilustrar com quem aqueles falsos mestres se pareciam. Ele também se refere a eles como os que praticam o mal, pois eram homens de caráter maligno que estavam trabalhando incansavelmente para espalhar o mal no meio da igreja. E também são chamados de falsa circuncisão. Este era o ensino que permeava a doutrina dos falsos mestres. Eles, por mais que estivessem aceitado as verdades do cristianismo, eles não tinham abandonado as práticas do judaísmo e queriam impor sobre os novos cristãos, principalmente sobre os gentios, a prática da circuncisão, acrescentar à obra de Cristo outras práticas judaizantes. Mas Paulo não diz apenas a respeito do que devemos resistir ou desistir em relação aos falsos mestres, em relação ao ensino dos judaizantes. Em termos positivos, Paulo ele vai apresentar outras 3 características daqueles que devem experimentar e apreciar a segurança do Evangelho. No verso 3 ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Quando Paulo escreve, nós somos a verdadeira circuncisão, Paulo quer dizer que nós somos aqueles que tivemos a palavra de Deus ministrada ao nosso coração.
Nós, os cristãos, somos aqueles que internamente experimentamos a verdadeira circuncisão. Somos caracterizados também porque nós adoramos a Deus pelo Espírito de Deus. Nós adoramos pelo Espírito de Deus. E somente aqueles que foram transformados em seu interior têm essa possibilidade. E a palavra adoração aqui, ela tem uma ideia de serviço, de ministração, mas que não se resume a este momento congregacional. Não é uma adoração que está limitada às quatro paredes quando estamos reunidos para prestar culto ao Senhor. É uma adoração que vai além, que é expressa na vida, no dia a dia, na rotina, e que em tudo glorifica a Deus. Em tudo está adorando a Deus pelo Espírito de Deus. Outra característica que Paulo diz desses verdadeiros cristãos é que eles se gloriam em Cristo Jesus. A verdadeira adoração oferecida no Espírito, meus irmãos, ela dá glória a Cristo e somente a Cristo. Por quem Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará. Os verdadeiros crentes são aqueles que estão continuamente se orgulhando em Cristo Jesus e dando louvores a eles. Qualquer sucesso da sua vida, da minha vida, em qualquer área, em qualquer situação, deve render glórias a Cristo Jesus e somente a Ele. E a última descrição dos verdadeiros cristãos que Paulo traz é que eles não têm confiança alguma na carne. Mais uma vez, Paulo ele vai fazer referência ao ato da circuncisão. E aos que põem a sua confiança nessa prática. Aqueles que acreditavam que por ter essa marca no seu corpo, tinham inúmeros privilégios. Porém, Paulo ele está se referindo mais do que isso. Quando ele fala que nós não temos confiança alguma na carne, não se trata apenas da circuncisão, mas de qualquer coisa que faça uma pessoa não confiar em Deus. A carne ela é sempre autossuficiente, enquanto o Espírito ele cria a confiança em Cristo. A carne sempre confia em seu próprio desempenho, enquanto o Espírito confia no desempenho de Cristo Jesus. E tentando olhar de maneira mais prática para esse texto, nós podemos nos perguntar quanto da alegria do Evangelho nós temos desfrutado. Nossa vida tem sido regada por fatos e verdades provenientes da palavra de Deus ou por circunstâncias e reveses do nosso dia a dia. E a minha sugestão é que nós façamos do Senhor a nossa alegria. E trata-se, meus irmãos, de uma alegria restrita, de uma alegria sobrenatural e que é experimentada somente por aqueles que viveram o novo nascimento. Os não cristãos, eles não conhecem e não podem desfrutar dessa alegria. O máximo que eles podem ter é felicidade. Algo que é regido ou que está totalmente dependente das circunstâncias que o envolvem. O mandamento do Senhor para nós é alegrem-se. O cristão ele deve desfrutar desta alegria sobrenatural que provém do Senhor, mas isso não significa que ele está isento de passar por dificuldades. Isso não significa que ele está protegido numa redoma onde os problemas da vida não afetarão. Porém, a alegria que vem do Senhor, ela transcende as circunstâncias da vida.
Ela ultrapassa, meus irmãos, a morte que ultimamente tem estado tão presente no nosso dia a dia. Ela vai além das pandemias e das crises mundiais. Ela supera a tristeza ocasionada pelo pecado. E ela transborda no mandamento ou em obediência ao mandamento do Senhor. Alegrem-se. É assim que nós precisamos de viver. Nós precisamos nos esforçar para isso. Precisamos colocar na nossa agenda semanal alegrar-se constantemente no Senhor. Mas como fazer isso? Eu sugiro que nós sigamos o conselho do profeta Jeremias, quando ele diz lá em Lamentações capítulo 3, do verso 21 ao verso 24, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós precisamos tirar as nossas alegrias ou a nossa esperança das coisas dessa vida. Não se apegue às soluções oferecidas pelos homens. Como nós ouvimos na mensagem passada, talvez 2021 não seja tão bom quanto nós esperamos. Talvez a pandemia demore um pouco mais a acabar, mesmo com a presença da vacina. Possivelmente a promoção que você esperava em 2020, que não veio, também não virá em 2021. É bem provável que o Palmeiras continue sem Mundial. O São Paulo sem a Copa do Brasil e o Flamengo só no cheirinho. Mas, meus irmãos, nossa confiança deve estar no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. O profeta ele sugere uma ferramenta preciosa para os nossos corações: revisitar o Evangelho, revisitar as verdades da palavra do Senhor Jesus. Lembrar que somente por causa da misericórdia do Senhor nós estamos aqui nessa manhã. É por causa da graça do Senhor que nós podemos estar diariamente na sua presença, sem barreiras, somente através do sangue de Cristo Jesus. É lembrando da fidelidade do Senhor que nós encontramos forças e temos a certeza de que Ele proverá o nosso socorro e por isso nós podemos descansar. O dono dos céus e da terra, Ele é o nosso provedor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vida em Cristo. É Ele quem nos conduzirá até a glória, independente do caminho ou das circunstâncias que iremos passar. Nós precisamos nos alegrar no nosso Salvador. Uma segunda sugestão é que nós precisamos ser combatentes na defesa do Evangelho. Não podemos desprezar a preocupação de Paulo em relação à presença dos falsos mestres no meio da igreja. E muitas vezes a nossa atitude, como foi orado pelo presbítero Diogo, é de indiferença, ou de nós estamos parados enquanto os falsos mestres estão agindo no meio da igreja. Nós estamos omissos em relação ao que tem sido pregado ou difundido em nome de Cristo Jesus. E semelhante ao zelo que Paulo teve com a doutrina e essa heresia que estava surgindo no meio da igreja, nós precisamos nos portar da mesma maneira. Precisamos ter cuidado com esse discurso, de que teologia não importa, estudar a Bíblia, a doutrina não importa. O mais importante é você amar a Deus, amar o seu próximo, falar de Jesus.
Mas esse não era o pensamento de Paulo. Se o fosse, ele não teria exortado os irmãos a terem cuidado. Se o fosse, ele teria dito: não, meus irmãos, pode ficar aí, continue indo para a igreja. Não tem problema, eles são só falsos mestres, acolham eles, deixem eles falarem. Mas na mente de Paulo importava a teologia, importava a doutrina, importava o conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque esses instrumentos iriam ajudar aqueles irmãos a combater as interpretações erradas do Evangelho. E ainda hoje a gente encontra muito isso presente no meio da igreja cristã. Às vezes, de maneira tão sutil que parece ser algo certo. Igrejas que trazem práticas como trazer a arca da aliança, ou tocar chofar para convidar a congregação para a adoração, ou que promove caravanas para ir batizar os fiéis ou rebatizar os fiéis nas águas do Rio Jordão em Israel. E, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a sutilidade dos falsos mestres, principalmente no que diz respeito às doutrinas basilares da nossa fé. Doutrinas que falam em relação à salvação pela graça e somente pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Nós não podemos ficar calados diante dessas falsas doutrinas. O conselho de Paulo, a orientação de Paulo é que nós nos posicionemos contra a ação dos falsos mestres no meio da igreja. E diante dessas falsas doutrinas, nós precisamos enfatizar a sublimidade de Cristo, a suficiência das Escrituras e a justiça de Deus revelada no Evangelho. Somente essas verdades nos ajudarão com as demandas do nosso coração pecador. Nós precisamos lutar pelo Evangelho. A segunda verdade que nós temos nesse texto, trazida pelo apóstolo Paulo, é o engano do falso evangelho. Depois de alertar os irmãos da igreja de Filipos, ele vai agora respaldar o seu argumento usando o seu testemunho pessoal. Ele vai se dirigir para aqueles irmãos diante desta heresia, mostrando para eles como ele vivia dentro deste meio. E ele começa dizendo: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer que se meros esforços religiosos pudessem fazer qualquer um ganhar a aceitação de Deus, então ele estaria encabeçando essa lista. Ele seria o primeiro diante dessas exigências. E o primeiro item da confiança de Paulo é que ele havia sido circuncidado ao 8º dia. Esse seria a melhor maneira de um judeu começar a sua vida. Viver aquele processo estabelecido por Deus na aliança mosaica. Passar pelo ritual da circuncisão ainda bebê. Isso proporcionava na mente de Paulo ou na mente dos judaizantes uma posição correta diante de Deus. A segunda coisa que ele traz é que ele era pertencente ao povo de Israel. Ele confiava no fato de ter nascido no meio do povo escolhido por Deus. Povo que Deus escolheu para se relacionar com ele, para entregar a sua lei, para firmar a sua aliança. Portanto, ser membro do povo de Deus, ou ser membro de Israel, era um grande privilégio. Ele ainda acrescenta: eu sou da tribo de Benjamim.
Das 12 tribos, Benjamim era uma das tribos, digamos, de elite. Juntamente com Judá, foi uma das tribos que permaneceu fiel à descendência davídica, quando o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. E fazer parte da tribo de Benjamim era algo impressionante. Em quarto lugar, Paulo ele vai dizer: eu sou um verdadeiro hebreu. Ou em outras versões, hebreu de hebreus. Isso ele queria dizer: olha, meu pai era hebreu, meus avós eram hebreus, eu sei falar hebraico. Eu não sou alguém que fala a língua grega, eu não sou um judeu que fala a língua grega, eu sou um judeu que fala a língua hebraica. Eu sou um judeu raiz, Nutella são vocês. E por fim uma penúltima defesa de Paulo é que ele vai apresentar a sua conduta e quão impressionante era ela. Ele diz que quanto à lei, quanto ao zelo com a lei, ele era o quê? Um fariseu. E é possível que você saiba que o grupo dos fariseus, ou o partido dos fariseus, era o grupo mais comprometido com as escrituras do Antigo Testamento. Eles se dedicavam incansavelmente ao estudo da palavra de Deus, ensinando e pregando, além de buscar com todas as forças cumpri-la. E Paulo fazia parte desse grupo. O sexto aspecto listado por Paulo é que ele tinha uma sinceridade notável na prática da sua religião. Ele diz que quanto ao zelo, ele era o quê? Perseguidor da igreja. Ele não era do tipo, meus irmãos, que fica em cima do muro. Ele tinha uma paixão e um zelo intenso pelas coisas sagradas, a ponto de não apenas amar a lei de Deus, mas também de odiar aqueles que ele pensava estarem errados. Foi essa característica que fez dele um perseguidor feroz da igreja de Cristo. E em último lugar, Paulo ele tinha também um alto padrão de moralidade. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Se nós estivéssemos lá observando a vida de Paulo, o comportamento de Paulo, a maneira como ele vivia de acordo com a lei de Deus, tudo em sua aparência externa mostrava moral e ética incorruptível. Como diz outro comentarista, humanamente falando, ele havia conquistado tudo que alguém poderia desejar. Se alguém pudesse merecer o céu por sua religiosidade, Saulo de Tarso teria sido o número 1 na fila. Paulo ele tinha tudo, porém lhe faltava Jesus Cristo. E será que não é dessa maneira que nós temos vivido? Carregando bagagens e fardos sobre os nossos ombros que já deveriam ter sido deixados na cruz do Calvário? Este é o problema da religião, meus irmãos. Ela impõe sobre nós regras e leis a fim de alcançarmos a Deus. Contudo, isso é impossível. E o que nós podemos extrair de bom do exemplo do testemunho de Paulo? A minha sugestão é que nós guardemos o nosso coração de flertar com o falso evangelho. Guardemos o nosso coração de flertar com o falso evangelho. Talvez você seja um cristão que tem buscado em várias fontes uma experiência com Deus. E nessa busca tem caminhado por vários lugares, buscado vários conselhos, conhecido diferentes tipos de evangelho. E bebido do sabor agridoce do falso evangelho.
que talvez no começo pareça doce, mas no final é amargo, que promete sucesso, alegria, prosperidade, completude, porém todos instantâneos e passageiros, pois é o falso evangelho. E a minha sugestão é que nós paremos, ou você pare, de pular de lugar em lugar, de galho em galho, buscando experiências místicas, encontros sobrenaturais, dons excepcionais, visões, profecias. Pare, não é este o caminho. Pare de buscar regras para cumprir e alimentar seu coração legalista. Pare de procurar métodos para atrair a atenção de Deus, para impressionar Deus, para surpreender com uma atitude como se Deus pudesse ser sido pego de surpresa. Corra dessas mentiras. Não flerte com o falso evangelho. Você quer guardar o seu coração do falso evangelho? Conheça a palavra de Deus. Esteja numa igreja que prega as Escrituras com fidelidade. Ande com pessoas que estão preocupadas com a glória de Deus. Se você fizer assim, o seu coração estará seguro em meio às mentiras do falso evangelho. E por fim, meus irmãos, a terceira verdade que Paulo nos traz nesse texto fala a respeito da riqueza do evangelho. Ele sai das suas riquezas religiosas. Ele deixa para trás o seu passado e muda totalmente o sentido da conversa. Ele transporta os seus leitores para o encontro mais importante da sua vida, quando ele viu Jesus na estrada de Damasco. Naquele momento, ele aprendeu o que é a justiça de Deus. Depois daquele encontro com Cristo, Paulo nunca mais foi o mesmo. As coisas mudaram drasticamente na vida dele. E ele vai dizer aí, no versículo de número 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Então logo Cristo se manifesta na vida de Paulo e todas aquelas coisas maravilhosas, com um falso esplendor que brilhavam diante dos seus olhos e de todos aqueles judaizantes, perdem instantaneamente o seu valor. Paulo percebeu que toda a justiça que havia acumulado durante toda a sua vida e que aparentemente lhe fazia rico, não servia de mais nada, a não ser para ser perdido. E Calvino, comentando o texto, ele diz: o que é mais nocivo do que aquilo que nos impede de nos achegarmos a Cristo? Ora, ele fala principalmente da justiça pessoal, porquanto não somos recebidos por Cristo, a não ser que sejamos despidos e esvaziados de nossa justiça pessoal. Consequentemente, Paulo reconhece que nada lhe era tão danoso quanto sua própria justiça, visto que foi por meio dela que ele ficou excluído de Cristo. Paulo continua no verso de número 8, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Não foi apenas aquela lista de justiça própria, mas Paulo percebe que nada, dentro ou fora dos seus antigos padrões, era mais valioso comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. E este conhecimento não se tratava de algo intelectual ou um conhecimento histórico da pessoa de Cristo, mas um conhecimento
experiencial, íntimo e pessoal. Não é meramente saber na mente sobre Cristo Jesus. Naquele momento, na estrada de Damasco, Paulo ele passou a conhecer Cristo de imediato e por meio de uma experiência pessoal. E é a partir deste ponto de conversão que, por amor a Cristo, Paulo diz: por quem perdi todas as coisas. Não foram algumas coisas, foram todas as coisas. Cristo se tornou tão valioso para Paulo, que todo o resto, tudo que ele tinha, ele comparou a esterco, porque não tinha valor. Era algo que, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Cristo, era inojável. E é preciso reconhecer que todos os nossos esforços pessoais, de justiça pessoal, meus irmãos, são apenas excrementos, são esterco. Ninguém vai a Cristo até dizer que todo o resto não é nada. Contudo, as convicções de Paulo, elas não acabam. Ele vai continuar falando sobre a sua prioridade: ser encontrado nele, ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Paulo, ele, daquele encontro com Cristo Jesus, ele enxerga que sua justiça jamais poderia fazer com que ele fosse achado em Cristo. Sua justiça própria jamais poderia satisfazer as exigências de Deus. E em vez disso, Paulo ele vem aqui com a maneira pela qual ele obteve a salvação. A única maneira pela qual isso é possível, mediante a fé em Cristo. Ponto final. Salvação ou conversão é somente pela fé em Cristo Jesus. As boas obras, elas decorrem da fé, mas elas não produzem e nunca podem substituí-la. Foi o que explicou o evangelista George Whitefield, quando ele disse: nós somos justificados somente pela fé. As obras têm o seu devido lugar. Elas justificam a nossa fé, mas não a nossa pessoa. Paulo, mais uma vez, ele realça a eficácia e a natureza da fé que provém do conhecimento de quem? De Cristo Jesus. E que também não é vazia ou indistinta, mas de tal maneira presente que nos faz sentir o poder da sua ressurreição. Não basta conhecer Cristo como crucificado e ressurreto dentre os mortos, ao menos que você experimente também o fruto desse sacrifício. E é nesse sacrifício, é nessa verdade daquilo que Cristo fez, da justiça de Cristo sobre nós, que nós experimentamos a expiação, a destruição do pecado, a isenção da condenação, a santificação, vitória sobre a morte. Obtemos a justiça e a esperança que são obtidas por causa de Cristo Jesus. E por fim, Paulo, tendo falado daquela justiça que foi conferida a ele gratuitamente, que foi granjeada por meio da ressurreição e do sacrifício de Cristo, que é obtida por nós, por graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Ele vai falar que essa fé, que essa vida a partir de agora,
ela deve se conformar, ela tem um padrão. E este padrão é a morte de Cristo Jesus. Cristo crucificado, ele é posto diante de nós, para que nós sigamos o seu exemplo através de tribulações e angústia, meus irmãos. Foi isso que a palavra nos alertou, que no mundo nós teríamos aflições. E daí fazer-se expressa menção da ressurreição dos mortos, para que saibamos que temos que viver, que temos que morrer antes de viver. Antes de experimentarmos os benefícios da ressurreição de Cristo Jesus, nós precisamos seguir o caminho da cruz. Nós precisamos ter diante de nós o caminho de morte que Cristo Jesus nos deixou. E este tema deve ser algo presente nas nossas meditações diárias. Em todo o nosso dia a dia, meus irmãos, nós precisamos mortificar a nossa carne, mortificar o nosso eu. Precisamos dizer não ao nosso orgulho, precisamos lutar contra nós mesmos, a fim de que Cristo seja visto em nós, a fim de que a vida de Cristo seja vista em mim. Ao final do dia eu possa ter o saldo de que quem mais apareceu não foi Levi, mas foi Cristo Jesus. Daí, Paulo vai dizer que dessa maneira nós estamos conformados à morte de Cristo, e assim vamos obter a ressurreição, a glória da ressurreição. E quando ele usa a frase para, de alguma forma, no final desse texto, ele não está indicando dúvida, mas ele está expressando a dificuldade. Ele está tentando expressar que deve haver uma ardente diligência na vida cristã. Pois não é fácil, é uma luta. Visto que nós temos que lutar diariamente, meus irmãos, contra tantos obstáculos, contra tantos e sérios desafios, e muitos deles estão dentro de nós mesmos. E tirando lições práticas desse texto, eu sugiro que nós precisamos nos apegar cada vez mais à justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu lhe pergunto, onde está a sua confiança? Em que você se gloria? Em que está baseada a certeza de que um dia você irá alcançar a ressurreição dos mortos e herdar a vida eterna? Se de alguma forma você ainda carrega a ideia que tem capacidade própria de alcançar a salvação, ou que tem que cumprir métodos ou regras para se chegar ao céu, eu digo a você, corra rapidamente para a cruz de Cristo. Se você se confia por ter nascido num lar cristão, por ser filhos de pais cristãos, por frequentar a igreja desde criança, por ter sido batizado na infância, por ser um cristão dizimista, regular na frequência dos cultos, se isso é motivo de glória para você, chegou a hora de considerar todas essas coisas como perda e correr para os pés de Cristo Jesus. Só existe uma maneira de se achegar a Deus, e ela não está em mim, ela não está em você.
Qualquer tentativa nossa de alcançar os céus por nossa própria força, por nossos próprios métodos é falida. Ela é fracassada, ela é inútil. Só existe, meus irmãos, um caminho, só existe um mediador, só existe um Salvador, só Ele foi justo, só Ele cumpriu as exigências da santa lei de Deus. É somente se jogando na graça de Cristo Jesus que nós nos chegaremos até Deus. É através dos méritos de Cristo. É através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nós somos declarados justos diante de Deus. Olhe para Cristo, corra para Cristo, se renda a Cristo Jesus. A segunda maneira, sugestão prática, é que nós devemos desejar conhecer a Cristo. Nós devemos desejar conhecer a Cristo Jesus. Eu não sei se você já fez a sua lista de metas para 2021. Não sei quantos quilos você precisa perder em 2021. Eu preciso perder pelo menos uns 10. Não sei quais são os investimentos financeiros que você irá fazer em 2021. Ou o carro que você está pensando em trocar nesse ano. Mas eu lhe pergunto, será que existe alguma outra coisa mais importante na vida cristã do que essas coisas? Será que existe algo diferente em nós que nos distingue de todo o resto do mundo? Existe, meus irmãos. E Ele é uma pessoa, Cristo Jesus. Coloque Ele na sua lista. Coloque conhecê-lo no primeiro lugar da sua lista. E sabe como fazer isso? É simples. Busque mais a Deus nesse ano. Leia mais a palavra, leia a Bíblia toda esse ano, ore mais. Dedique mais tempo no seu momento devocional. Busque a Cristo, deseje a Cristo, diga como salmista, Senhor, minha alma tem sede de Ti. Talvez se a gente, e eu me coloco primeiro nessa lista, se a gente deixar metade do tempo que a gente gasta nas redes sociais, meus irmãos, a gente já vai estar dando um salto muito grande na nossa vida com Deus. Pegar metade desse tempo e passar a ler a palavra, estudar as Escrituras, orar, conversar com Deus. Faça do conhecimento de Cristo a sua prioridade e você experimentará cada vez mais do poder e das riquezas da vida que recebeu nele. Experimentará o poder para fugir das tentações e vencer o pecado. Experimentará o poder que nos molda a cada dia a semelhança de Cristo Jesus. Experimentará o poder que nos conduz diariamente para a eternidade, seguros e firmes nos braços daquele que nos salvou. Faça de Cristo Jesus a sua meta. Faça de conhecer a Cristo Jesus o seu primeiro objetivo para esse novo ano. Como eu disse no começo da mensagem, no filme A Procura da Felicidade, Christopher, ele, ao concluir a sua encenação, aparentemente ele encontra a felicidade. Ele consegue alcançar o objetivo
da sua vida. Eu não vou dizer como, porque talvez você não tenha assistido e queira assistir. Mas a pergunta é, você já encontrou? Você já encontrou a verdadeira felicidade? Ou melhor, a verdadeira alegria, esta que não é regida pelas circunstâncias, que não é temporária. Somente no Evangelho isso é possível. Somente em Cristo Jesus nós experimentaremos a alegria e desfrutaremos das incontáveis riquezas da graça de Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor.